Oi pessoal, tudo bom com vocês? Kelly Ferreira aqui e hoje eu vim mostrar para vocês quais são meus cuidados que são diferenciados agora na estação de inverno, né? Bom, aqui em Juiz de Fora, essa estação ela é bem seca, então só para você ter uma ideia, chove 1/3 do que chove em janeiro, que é a estação mais chuvosa. Então, em 3 meses chove 1/3 do que chove em um mês. Então, ela é bastante seca. Segundo, ela é uma estação muito fria aqui em Juiz de Fora. Então, podendo chegar a temperaturas muito, muito baixas. E, além disso, JF fica com uma baixa umidade do ar, podendo chegar a valores bem baixos de umidade, em torno de 30%. Então, para quem tem problemas respiratórios, sofre bastante. Inclusive, eu fico bem mais doente aqui em Juiz de Fora do que lá em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal. Se pra gente essa mudança ela já é prejudicial, imagina para as plantinhas, né, gente? Então, principalmente para essas aí que são cultivadas em vaso, dentro de casa, que elas têm mais restrições ainda do que uma planta plantada na terra. Então, eu tenho alguns cuidados básicos que eu vim falar rapidamente aqui nesse vídeo rapidinho para vocês. Então, vou mostrar aqui as coisas diferentes que eu faço nessa estação. Então, primeiro em relação à rega, e eu tenho alguns pontos aqui para falar para vocês em relação à rega. Bom, primeiramente que eu rego bem menos. Se tem às vezes uma planta, tipo essa begônia aqui, que ela tá linda, né? Essa aqui é uma das minhas begônias mais antigas. Ela costuma, durante o inverno, ela perder bastante folha. Agora ela tá até bem, ainda não começou a perder. Mas essa begônia, durante as outras estações do ano, eu rego, sei lá, de 2 a 3 vezes na semana. Ela necessita que o solo fique úmido, né, o tempo todo. Agora eu passo a regar essa planta uma vez por semana, uma vez a cada 5 dias, porque ela tem que manter o solo úmido. Ela é uma das que eu ainda mantenho uma boa quantidade de regas, né? Todas as minhas begônias. Essa aqui, que é uma filodendro pendente, ela está num vaso auto-irrigável da Plantier, que eu já gravei um vídeo aí também sobre como usar vaso auto-irrigável, né? Essa aqui mais ainda. Tá? Tem vezes que demora 1 mês para eu recarregar a água aqui dentro do vaso. Por quê? O vaso auto-irrigável, ele tem que secar totalmente a terra aqui para você recarregar com a água. Então agora no inverno, se antes eu tinha que colocar cada 15 dias mais ou menos, agora eu tenho que recarregar aqui uma vez por mês. Tá? Porque tem o tempo que dura a água e o tempo que vai levar para a umidade que está nessa terra aí sair. E aqui, em que estou mostrando aqui um vaso com sansevierias, né, espadinhas e outros tipos aqui. Esse aqui é que eu esqueço mesmo de regar. Reguei hoje de manhã e daqui 1 mês mais ou menos eu posso vir regar. É bem simples de cuidar e principalmente no inverno, que não requer muitos mais cuidados. Em relação à rega ainda, gente, o segundo ponto é que eu rego somente de dia, eu não rego à noite. Eu evito de regar à noite para que pelo menos essa umidade que fica aqui próxima às folhas, né, elas evaporem um pouquinho. E isso vai evitar da planta de pegar fungo e outras doenças. E terceiro, que eu não molho a folha. Bom, das begônias eu já não molho em momento algum. Das outras eu evito molhar a folha porque senão pode também criar condições propícias para ter fungos. Bom, esse foi o primeiro ponto da rega. Segundo, a adubação. Bom, já vi em muitos canais aí que você não deve adubar durante o inverno. De certa forma eu concordo sim, mas eu apenas diminuo a rega. Eu apenas diminuo a adubação, pessoal, porque eu não paro de adubar não. O que eu faço é colocar bem menos adubo.
Bom, apesar das plantas elas ficarem com o metabolismo mais lento, né, durante o inverno, e o excesso de nutrientes também poder prejudicar essas plantas, a gente deve fornecer os nutrientes para ela. Ela está vivendo, está consumindo os nutrientes de maneira mais moderada, mas está consumindo. Então, olha, nessa época eu uso principalmente esse fertilizante aqui, em que, de acordo com o fabricante, você tem que colocar uma tampinha dessa a cada 1 litro de água. Aqui, ó, 5 ml, que é uma tampinha, a cada 1 litro de água. Então, eu coloco uma tampinha dessa aqui para cada 2, 3 litros. E aí eu pulverizo nas folhas, tá? Durante o dia. Então, isso uma vez por mês só. Isso é o cuidado básico. Eu coloco bem mais diluído, para que ela consiga, né, ter os nutrientes necessários para a sobrevivência dela. Então, eu não paro de adubar. E isso tem funcionado. Só tomar cuidado com a quantidade, tá? Terceiro ponto, evito fazer muda e fazer podas também, apesar de que eu não tenho árvores muito grandes aqui, eu tenho algumas palmeiras, mas que ainda não precisam ser podadas, as folhas estão de acordo com o que é para ser. E o quarto ponto é que eu uso também uma vez por mês 2 tipos de produtos. Olha, vou colocar aqui na mesa para mostrar para vocês, que inclusive dá para ver nessas plantinhas aqui que eu pulverizei, já tem uns 15 dias, tá vendo? Eu, durante o inverno também, qualquer época do ano, né, eu utilizo esses 2 produtos aqui de maneira alternada, que é esse sulfato de cobre aqui, da Curcudine. Esse fertilizante aqui, ele custa uns R$3, gente, em casa de ração, essas coisas assim. E para, normalmente, as flores aqui, ó, para folhagens, 2 colheres de café ou 5 gramas para 1 litro de água. Eu diluo um pouquinho desse pozinho que vem aqui e aplico, né, via foliar aqui nelas. Então dá para ver aqui que eu apliquei recentemente, fica com essa manchinha aqui que vai saindo, né, aos poucos. E isso aqui é para evitar de dar funga. Eu fico revezando com esse outro produto aqui que eu tenho, que é a calda bordaleza. A calda bordaleza, ela é uma mistura de sulfato de cobre com cal, para você equilibrar o pH desse produto. E aí eu já compro pronto, para não ter que manusear esses produtos, e vem, né, nesse potinho aqui. Ele é bem pastoso, ele é líquido, né? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como eu aplico. E ele aqui, ó, 10 ml para 1 litro de água. Então eu aplico nas plantas, nas folhas delas, e isso é uma maneira preventiva de, né, evitar doenças, fungos principalmente, que agora dá bastante nas plantas, tá? Então esse é o quarto ponto que eu falei para vocês. E o quinto ponto, pessoal, é que eu mudo algumas plantas de lugar. Aqui tá a parte que pega sol aqui, né, do meu terreiro, aqui do meu terraço. Então, o que eu tenho que fazer? Essas plantas aqui, ó, eu vou fazer isso hoje, eu tenho que arredar elas todinhas mais pro fundo ali. Por quê? Porque aqui, ó, demora mais a pegar sol, tá vendo? Que tá com pouco sol aqui agora. E já tá bem próximo do meio-dia e não tem sol aqui ainda. Então ela vai pegar pouco sol durante o dia se eu deixá-las aqui. Então eu vou puxá-las para cá, né? Do outro lado ali, que já é o local que são das minhas plantas de sombra, eu não mexo, que aí fica com menos sol ainda. Mas eu vou arredar todo mundo para lá para poder pegar a maior quantidade de sol durante o dia. E a Nina aí passeando. Então eu modifico o lugar das plantas, né, durante o inverno para ajudar elas nesse aspecto. E por fim, né, que vejo, né, como um bônus aí que muitas pessoas fazem, é que em um dia mais frio, se morar num local que tem geada, por exemplo, você forrar, né, o solo aqui claro, se ela estiver exposta ali ao ambiente,
não tiver coberto, você forrar o solo aqui com casca de pinos ou algum outro material para cobrir a terra, né, para deixar essa terra mais quentinha, digamos assim. Então, quando eu planto, normalmente eu já faço isso, na maioria das plantas, então eu não preciso ter esse cuidado, e aqui não costumou ainda, não teve ainda geadas, então ainda não tive que preocupar com isso. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, eu compartilhando aqui com vocês meus cuidados aqui com as minhas plantas. Querendo ou não, algumas acabam ficando mais prejudicadas do que as outras. A gente acaba perdendo uma plantinha ou outra, mas é isso mesmo, o ciclo natural delas aqui. Então, um beijão para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe aí comigo como que é o inverno na região de vocês e quais são os cuidados que vocês têm com as plantas nessa estação. Então, um abração para vocês, pessoal.